Estamos aqui mais uma vez no nosso horário, no nosso programa, com a nossa determinação de conhecermos desta feita, nessa nova temporada, as mulheres da Bíblia. Até agora tem sido assim uma explosão de mulheres maravilhosas, fantásticas, determinadas, que têm sido apresentadas para nós. Mas olha, eu pensei que cabia na minha mão o número de mulheres que haviam despontado nesse mundo tão fechado e masculinizado, mas são mulheres demais, demais. E a gente descobrindo que cada uma delas fez e como elas foram determinantes na história da formação do povo de Deus, a gente fica cada vez mais admirada e determinada a fazer essas mulheres virem à tona atualmente e serem conhecidas por essa luta. Eu quero aqui então agradecer as minhas mestras e as nossas mestras que estão aqui nos ajudando a desvendar o nome de cada uma delas. Agradeço a presença aqui da professora Amélia, agradeço, Amélia, você está conosco. É muito bom estar aqui. Que sempre, através do CEBI, do Centro de Estudos Bíblicos, também faz esse trabalho lá com todos os alunos que ali se dispõem a estudar um pouco mais desse livro sagrado. Agradecer aqui a professora Maíla. Eu agradeço de estar com vocês. Que também, frente ao EDAP, que é a Escola Diocesana de Agentes e Pastorais, também faz esse trabalho maravilhoso de desvendar as folhas da Bíblia para quem se determinar a fazer. Então, esses dois grandes centros que estão aí à vontade, se vocês quiserem, podem ligar na Diocese de Campo Grande, na Cúria Metropolitana de Campo Grande, para se informarem sobre esses dois grandes centros que estão aí à disposição de todos nós católicos que queremos conhecer um pouco mais dessa história. Mas, para a gente lembrar o que nós estudamos no encontro passado, eu vou pedir que a Amélia faça... a Maíla, né? Não, a Amélia. Amélia mesmo, pode ser. Faça um pequeno resumo do que nós estudamos semana passada, que nós descobrimos um nome bem interessante, que era Jocabede, Isso. A mãe de Moisés, que veio ser apresentada para nós como uma mulher brilhante. Pode fazer um pequeno resumo, Amélia, então? Então, nós conhecemos a Jocabede, a mãe de Moisés. Ela é da tribo de Levi. Aí nós lembramos que o faraó tinha mandado, quando os meninos nascessem, era para jogar os meninos no rio. Então, a Jocabede teve um menino e ela não quis jogar no rio, né? Era filho dela. E ela, então, violou a lei do Moisés, do faraó, né? Uhum. E fez um cestinho, preparou bem o cestinho, botou o bebezinho dentro. E a irmãzinha dele, a Miriam, elas sabiam que a certa hora do dia, a filha do faraó, a princesa, ela ia tomar banho no rio Nilo. Então, ficou ali. Quando ela viu que a princesa entrou na água, a menina soltou aquele cestinho e o bebê chorava muito. A princesa olhou... na hora ela ficou sabendo que a criança era filha de um hebreu, né, de uma família hebreia, e o coração dela se encheu de ternura. E então a menina aproveitou a Miriam e disse: quer que eu vou buscar uma hebreia lá para dar de mamar para ele? Aí ela disse: vai buscar e eu pago muito bem. Quem que a menina buscou? A mãe. Então, olha a astúcia, ela levou o bebezinho para casa, foi amamentá-lo, cuidar, até uns 4, 5 anos, que era a época do desmame. Aí, então, a princesa pegou o menino, levou ele para o palácio, né, deu o nome de Moisés, que significa eu tirei das águas. Aí nós vimos também o texto das parteiras, Séfora e Fua, que o faraó deu uma ordem. Quando vocês forem fazer o pai dessas hebreias aí, se for menino, olha bem. Se for menino, mata. Se for menina, deixa viver. Aí as parteiras, porque temiam um Deus da vida, que não sabia o nome dele ainda, né? Elas então não mataram as crianças. Aí o faraó chama e pergunta: não mandei matar? Elas falam: não, meu senhor. Quando a gente chega, são fortes demais, já tiveram os bebês. E a gente não faz outra coisa senão terminar o parto. Aí o texto fala que porque elas salvaram as crianças, Deus deu a elas também uma grande descendência.
É uma história linda que a gente vê que as descendências que acontecem, todas têm uma grande missão. Daí a nossa responsabilidade sobre a guarda e a proteção de todos os filhos que são gerados, né? Porque a gente não sabe o que mais vem pela frente para cada um deles, né? Mas aqui eu vou pedir que vocês abram então aí o livro do Êxodo. Nós vamos lá para o capítulo 15. Já no finalzinho do capítulo 15, nós vamos ler do versículo 19 até encerrar o capítulo aí, que é Pode 19 ser do 20 e 21. Ana. Isso. 20 e 21. A partir do 20 mesmo. Vai falar de Míriam. Míriam, a profetisa, irmã de Arão, tomou na mão um tamborim e todas as mulheres a seguiram com tamborins, formando coros de dança. E Maria lhes entoava: Cantai a Yahvé, pois de glória se vestiu. Ele jogou ao mar cavalo e cavaleiro. Eu vou perguntar aqui para Maíla. Maíla, essa Míriam vai ser a mesma Míriam que protegeu Moisés, ou seja, que era irmã pequena, que ficou acompanhando quando o cestinho foi colocado no rio, e que foi oferecer a filha do faraó, que teria uma mãe, uma mulher, para dar de mamar para essa criança, é isso? Isso, é a mesma. Então, É a mesma. Aqui aparece a tradução também, às vezes, com o nome dela, Maria. Isso. Maria, Mariá, Miriam, Míriam, né? São todos variantes do mesmo nome. Mas é a mesma menina. Lá no texto que a gente leu do Êxodo 2, é ela quem ajuda a mãe, Jocabede, a preparar o cestinho e fazer com que Moisés chegue até a filha do faraó. É ela também quem vai dizer para a filha do faraó, a princesa: olha, não quer que eu vou buscar uma mulher para cuidar desse menino? E agora, já grande, Moisés vai ser esse canal, né, da libertação do povo hebreu, lá do Egito. E aí a gente vai perceber, do capítulo 2 até o final do livro do Êxodo, muito forte a presença de Míriam. Ela é uma irmã que realmente ela acompanha Moisés e Arão nesse processo de libertação do povo hebreu do Egito. Então, ela não é uma figura assim que apareceu lá salvando Moisés da fúria do faraó e depois desaparece sem termos aí mais nada sobre ela. Não, ela é uma figura bastante atuante, é ela quem vai conversar com Moisés, vai dar algumas ideias nessa caminhada da libertação. Em alguns pontos do livro do Êxodo, a gente vai perceber que ela realmente interfere, vai aí até ter alguns tipos de situações conflitantes entre esses irmãos, Moisés, Arão e Míriam, mas ela tem uma atuação bastante significativa. E nesse texto que você leu, do final do capítulo 15, quem está nos acompanhando vai lembrar que é a saída do povo hebreu do Egito. Então, eles estão diante do Mar Vermelho para saírem do Egito. É a última barreira. Depois que aconteceram todas as pragas, não é isso? Isso, as pragas, a morte dos primogênitos. E o faraó, então, vai embora esse povo logo. Daí a autorização para o povo hebreu sair. Moisés, Arão e Míriam vão conduzir esse povo, né, para sair do Egito. E a travessia do Mar Vermelho, esse braço aí do mar, vai ser o último obstáculo que eles vão ter. E antes de saírem, então, de atravessarem o mar, ela faz esse chamado aí, Míriam, a profetisa, toma na mão um tamborim e com todas as mulheres elas entoam um canto de libertação. Lembrando, então, cantai a Yahvé, pois de glória se vestiu, ele jogou ao mar cavalo e cavaleiro. Né? Então, pela boca aí de Míriam, das mulheres, elas entoam realmente um canto de louvor, de agradecimento
por esse feito que Deus havia feito. E né, a gente pra vai, elas. vai lembrar também que quando os homens saíam para a defesa das terras, qualquer luta que tinham, ficava na terra as mulheres, as crianças e os idosos. E na volta, quando elas percebiam que os homens, os pais, os filhos iam voltando, as mulheres faziam isso. Então, mesmo que no começo do capítulo 15 fala em Moisés entoou, na realidade era o costume das mulheres. Aí colocaram no finzinho, então. Isso, aí né? faz essa Mas memória. era costume das mulheres pegarem tamborim, saírem dançando e cantando, celebrando a vitória. Então, o texto guardou. A gente está vendo aqui a determinação de Deus na formação de um povo, onde ele vai consolidar uma reverência ao Senhor Criador, de forma específica como um povo, para preparar a vinda de seu filho. Não é isso? Exatamente. Quero acreditar que essas pessoas, homens e mulheres e crianças, que entraram nesse projeto, eram pessoas todas já tementes a Deus. É isso? Ou aqui tem algum caso em que essa pessoa, diante todo esse desenho que a gente vê sendo montado, vai se converter, vamos dizer assim. A gente pode dizer assim, até o Êxodo 3, que Deus se revela a Moisés, lá o Deus de Abraão, é chamado de Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, Deus de Lia, de Raquel, tá. Mas com o Êxodo 3, Deus, lá na sarça ardente, Moisés pergunta, chama, aí Deus dá uma missão, Deus fala que vê a opressão do povo, que escuta o clamor, que conhece, e Deus fala, e eu desci para libertar meu povo. Mas aí Deus fala, Moisés, vai e liberta meu povo. Aí Moisés fala, tá bom, mas quando eu chegar lá, eu vou perguntar qual é o nome desse Deus, o que eu falo? Aí, em toda a Bíblia, a revelação do nome de Deus se dá no Êxodo 3. Quando Deus fala, meu nome é Eu Sou. Aquele que era, aquele que é, aquele que será. É o mesmo Deus que a gente chama hoje. Então, a Miriam aqui já sabe que o Deus é Eu Sou, que é Iavé, né? Aí no caso de Jocabede, que vai ser mãe desses 3 grandes nomes... Ainda não sabia o nome dele, era o Deus de Abraão. Sim, mas de qualquer forma era uma pessoa já temente a um Deus. As parteiras também eram tementes a Deus, mesmo que não sabia qual era o nome, né? Mas era o Deus de Abraão. O caso ele chamava de o Deus desconhecido, que não tinha nome, porque naquela época o Egito era cheio de deuses e tudo, né? Sim. Então, de repente, aparece um Deus específico, onde não tem nome, que ele é mais poderoso que todos os outros. Depois ele porque se o contexto revela, né? é exatamente esse, né? Eles eram tementes a esse Deus dentro de um contexto politeísta que tinham outros deuses. Exatamente. Então, esse Deus se destaca no meio dos outros deuses que a gente vê que não são tão fortes quanto ele. Mas aí já é uma geração, né, dentro da fé desse povo, preparando exatamente para essa caminhada em assumir esse Deus como sendo o Deus único desse povo. Se a gente falava no programa passado que o faraó era Deus, filho de Deus, e mandava, ele era o dono da vida. Eu mando, vive quem ele quer e morre quem ele quer. Aí a gente olha para o Deus Iavé, que é o nosso Deus, se você coloca junto assim, né? Eu mando matar, eu mando viver. É o Deus da vida, o nosso Deus é o Deus da vida. E o faraó era o Deus da morte. Ele decidia quem vivia. Nosso Deus quer que todos tenham vida. Aí você vai lembrar em Jesus no Evangelho, eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Todos. Exatamente. Ok. Então nós vamos ver que essa manifestação de alegria e de exultação com os tamborins vai dar início a uma nova caminhada, a uma história nova a partir daí, a partir da libertação. Sim. É onde eles vão em busca da terra prometida que emana leite e mel. Exato. E deixaram para trás o momento da escravidão, que na realidade aquele tempo de escravidão começa com José, né, que é filho de Jacó, que foi vendido e que ali ele acaba se tornando uma pessoa de grande destaque dentro do reinado ali do faraó, e ele traz todos os seus irmãos na época de muita fome, e ali acaba que todos eles vão progredindo, vão se procriando e vão se tornando uma grande nação escravizada. Exatamente. Agora eles são libertos pelas mãos de Moisés e pela ação de Miriam,
filha de Jocabede, né, que é sua irmã, e a partir de então abre-se a cortina do Mar Vermelho, eles escapam e vão formar a partir daí um novo povo desta feita livre. Exato. Parece uma história assim fantástica, né? Se a gente fosse criar uma novela hoje, inventando isso tudo, parecia algo muito grandioso para se criar, não é? Sim. E na realidade a história de Deus é formada dessas coisas e muitas vezes a gente quer tomar o destino nas próprias mãos quando Deus faz isso de forma muito natural, né? Exatamente. Com a vida de cada um. O que mais vocês querem falar, meninas? Então, acho que é importante isso, né? Perceber que esse Deus, ele vai se revelando nessa história na vida desses homens e dessas mulheres. Então, você vê até no contexto desse de libertação do Egito, que fica tão forte na nossa memória a figura de Moisés, a gente percebe que para que esse desfecho feito por Moisés acontecesse, isso começa com as mulheres lá, a mãe, as parteiras, a irmã, né, até chegar realmente na libertação do povo de Israel, do povo hebreu, né, feito por Deus. Mas perceba que junto com esses grandes nomes de homens estão essas mulheres que foram muito, muito corajosas. Até mesmo, não podemos esquecer, nem a da filha do faraó. Aí me faz lembrar aquele texto bíblico que fala assim, que Deus tira um bem até de um mal. Então, se você olhar, a casa do faraó era a casa da morte. Era a casa do sofrimento, da opressão. E dali Deus utiliza a filha do faraó para fazer o bem ao povo de Israel. Fazendo bem através de cuidar da vida de Moisés. Então, essas páginas assim da Bíblia, a gente vai lendo, a gente vai descobrindo e vai percebendo quanto que esse Deus é realmente zeloso com esse povo. E não só com os hebreus, mas acredito também que quantas pessoas devem ter visto essa ação de Deus, desse Deus Javé que nós chamamos, também no povo egípcio. Então, de maneira às vezes indireta, mas Deus também vai libertando esse povo egípcio de toda essa situação de opressão. Né? Então é muito bonito quando a gente consegue ir enxergando nessas entrelinhas essa ação libertadora, esse amor mesmo que Deus tem. Por acaso tem registrado na Bíblia se Jocabede fez parte da retirada do povo? Ou se naquele momento ela já havia morrido? Não se fala nada disso, né? Não se tem esse detalhe para nós. Pode até ser que ela também fizesse parte, né, dessa caminhada desses que saíram do Egito. Ou não, porque também passou muito tempo, né? Foi uma luta muito grande para a libertação. Mas a gente não tem essa informação. E nem da filha do faraó, né? Que deve ter ficado condoída com a perda do filho, que acreditava... Ela sabia de toda a história, sabia que era um hebreu, né? Isso, não sabia que era desse hebreu que sairia Deus iria... toda a tormenta do pai dela, né? Isso, exatamente. Mas a gente não tem essas informações, pelo menos não biblicamente. Biblicamente. Historicamente, talvez um dia a gente encontre, né? Eu quero pedir um pequeno intervalo. Vamos voltar com outro grande nome. Até mais.